Bom, alguns cuidados que eu acho que tem a ver com suposições que a gente faz. A gente nunca deve supor é, como que a gente deve chamar uma pessoa, ou o que que ela quer de terapêutica para ela. A gente sempre deve escutar, né? Deve escutar, acolher, compreender. Eu coloquei aqui alguns exemplos de cartilhas já adotadas pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, sobre alguns mitos que eu acho importante serem abordados, né? Porque as pessoas precisam entender que existem conceitos diferentes, né? É possível dizer se uma pessoa é trans só de olhar para ela, né? Expressão de gênero e identidade de gênero são coisas diferentes, né? Então, você nunca deve supor que uma pessoa é transgênero, mas você pode perguntar. Eu acho que o melhor caminho é perguntar educadamente. É, e algumas coisas que eu acho interessante é que muitas vezes os profissionais eles têm medo de iniciar a terapia, acham que essa terapia é algo que deve ser feito apenas por um especialista, e isso não é verdade, tá? Por exemplo, não é só um endocrinologista que está apto a fazer. Embora o endocrinologista seja um especialista que realmente maneja muito bem essa parte de hormônios, mas o médico de família e comunidade, ele é a porta de entrada do SUS, ele é a porta de entrada do sistema de saúde, né? Então, esse profissional está mais do que na linha de frente e mais do que apto a fazer esse acolhimento e até acompanhar uma terapia hormonal de afirmação de gênero. Então, essas são algumas questões que eu acho que precisam ficar muito claras para os profissionais de saúde, os profissionais médicos. E como tratar uma pessoa trans, né? Eu fico muito feliz quando alguém me pergunta como deve me tratar, porque eu penso que aquela pessoa de cara já está fazendo o esforço de estender minha mão, né? É, o- a maioria das pessoas trans odeia o termo passabilidade, eu acho, né? Pode ser que não, mas assim, a passabilidade às vezes confere uma certa segurança pra gente, mas ao mesmo tempo é algo que é muito complexo, porque é algo que o outro te dá e você não tem controle sobre aquilo, e pressupõe que as pessoas trans têm uma aparência específica, tem que se encaixar em algum modelo, e isso não é verdade, né? E quando uma pessoa estende a mão para me perguntar como que eu quero ser tratado, eu acho que isso já é ela se oferecendo, independente do que ela esteja lendo em mim, para saber o que que eu quero, como eu me sinto sobre aquilo. Então, eu acho que como profissional é sempre importante manter isso em mente, não ter vergonha de perguntar. Pergunta, né? Pergunta. Como você gostaria que eu te chame? Como é que você, né? Quais são seus pronomes? Como você se identifica? Pergunta simples, né? E que certamente não devem é, ofender a pessoa, né? Você estende a mão para ela. Eu, como pessoa transgênero, me sinto muito cansado, às vezes, de ter que estar explicando todo o tempo as coisas para as pessoas. E eu acho que as pessoas também precisam fazer um esforço, né? Às vezes eu só tenho vontade de dizer, dá um Google, né? Dá um Google aí. Porque às vezes a gente fica passando repetidas vezes né, por aquela situação de ter que estar explicando todo o tempo. E veja, eu fui uma pessoa que eu praticamente não sofri situações de transfobia. Claro que tem várias pessoas que erram ainda meus pronomes, mas com duas correções, assim, a pessoa dá uma enquadrada rapidamente e eu tenho me sentido, assim, tranquilo, né? A gente sempre sabe que tem algumas pessoas que estão fazendo um esforcinho maior ali, e tem outros que a gente precisa de vez em quando dizer, você não está tentando, né? Você não está tentando o suficiente. Mas, como profissional, eu entendo que eu tenho uma espécie de responsabilidade ética, moral, talvez até, de estender a mão para a população como um todo, é, e compartilhar o conhecimento. Então, às vezes, no meu lugar de profissional, quando eu estou em determinados ambientes,
Eu realmente sento e falo, vem cá, deixa eu te explicar. Senta aqui com o pai. Deixa eu te explicar sobre como você deve tratar uma pessoa transgênero, quais são os pronomes dessa pessoa, como que você vai abordar. Então, assim, eu acho que como profissionais, é mais do que só combater o preconceito que a gente vê. É realmente ser ativo em explicar, em ensinar, em participar da construção desse conhecimento e na difusão desse conhecimento para o resto da população, né? Porque conhecimento é poder. E a gente tem que fazer isso pelo nosso paciente também, né? Empoderar o nosso paciente de conhecimento, para que ele, em conjunto com a gente, possa fazer as melhores escolhas, né? Às vezes a pessoa trans vai chegar no consultório para você, ela não tem obrigação nenhuma de ter todas as respostas, sequer sobre a identidade dela, certo? Pode ser uma pessoa que está ali, ó, se conhecendo, porque não foi ofertado para essa pessoa do berço conhecimento sobre a transgeneridade, né? Então, talvez você esteja ali para dar a mão para ela enquanto ela faz essa jornada também. Bom,